A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-lo a tomar uma Bíblia que você tenha à mão para nós lermos no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 7, e aqui trazermos uma palavra de Deus para o nosso coração. Diz assim Jonas 1:7, um texto conhecido daqueles que leem a Bíblia. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós muitas vezes nos surpreendemos com a graça de Deus. No final de 1946, após o término da Segunda Guerra, algumas pessoas foram julgadas, levadas à cidade de Nuremberg, na Alemanha, e ali 22 pessoas dos nazistas foram julgadas, 12 receberam a pena capital. Um pastor luterano foi levar a palavra a eles e, segundo suas informações, 8 deles, antes de serem enforcados, confessaram a Jesus como seu Salvador. A graça de Deus, numa situação como essa, nos surpreende, pois alcança aqueles a quem nós não esperávamos. Nos surpreende na sua atuação e no poder de alcançar essas vidas. Quando olhamos para o texto do profeta Jonas, capítulo 1, também nos surpreendemos como Deus age aqui, e eu quero refletir sobre isso. Em primeiro lugar, Deus encontra maneiras diferentes de revelar-se aos homens. Jonas foi enviado para pregar em Nínive, todos conhecemos essa história, mas ele recusou-se a ir e foi para o outro lado do mundo, para Tarsis. Mas naquela viagem, Deus enviou uma grande tempestade, e Jonas foi identificado como sendo responsável por isso. Os marinheiros perguntam a ele: quem é você? Qual sua profissão, a sua nação, o seu povo? E ele responde em uma frase: eu sou hebreu, temo a Jeová, o Criador de tudo, e estou fugindo dele. Diante da crise, o profeta então se revela: eu sou servo de Deus. E agora ele pode falar do Criador da terra e do mar, mesmo sabendo que não há para onde fugir dele. Deus se revela então naquela situação dessa maneira, e o resultado é dessa revelação é o temor no coração dos homens. Muitas pessoas simplesmente querem fugir de Deus, ou acham que podem viver como se ele não existisse, porque não conhecem ou não param para refletir quem é o Senhor. O salmista, no Salmo 139, verso 7 em diante, ele diz: para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no abismo a minha cama, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus se revela como
o Criador de tudo e aquele que nos alcança onde quer que nós estejamos. Aqui nós vemos também uma segunda verdade. As pessoas podem mostrar virtudes, mas precisam de salvação. Os marinheiros entenderam aquela situação. Era por causa de Jonas que estavam naquele sufoco. Perderam sua carga e temiam por perder a vida. O homem que devia trazer a mensagem da graça trouxe a ira de Deus para eles. Mas eles remaram desesperadamente tentando levar Jonas para a terra firme. No entanto, quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir. Não sabemos se eles quiseram salvar Jonas por entender o valor de uma vida ou por saber que ele era profeta de Jeová. Eles mostraram bondade, no entanto, para com esse desconhecido, o que deve ter sido uma verdadeira bofetada, um choque para o profeta que negou-se a mostrar bondade para os ninivitas. E agora Deus, nesta situação, o leva a uma situação em que a bondade se revela. Deus usa situações para nos despertar, para mostrar que outras pessoas, que às vezes nós consideramos de muitas maneiras piores do que nós, elas mostram virtudes, mas todos nós somos pecadores necessitados de salvação. Por assim dizer, estamos todos no mesmo barco e precisamos de um Salvador, porque a salvação não vem de obras, mas da fé em Cristo, pela graça de Deus, como Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9, um texto muito conhecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então entendemos que a salvação vem do reconhecimento de Deus e da rendição a Ele. Os marinheiros, depois de remar e ver que nada acontecia, agora sem alternativa, eles vão jogar Jonas ao mar. A necessidade faz o homem agir de maneiras que talvez não pensassem em fazer. Antes de tomar esta decisão, eles oram a Deus, eles falam com Deus. A necessidade faz o homem clamar a Deus. E aí eles jogam Jonas no mar, que logo se aquietou, e isso trouxe uma comprovação de que realmente Deus, Jeová, o Criador, é quem estava no comando da tempestade. E o que eles fizeram? Eles adoraram a Deus. Eles fizeram sacrifícios e votos a Deus. Nós vemos que os homens, diante de uma comprovação tão grande, eles reconheceram quem é o Deus que agia ali e a necessidade que tinham de reconhecê-lo, de fazer sacrifícios a Ele, de render-se a Ele. Nós vemos que muitas pessoas hoje não param para pensar quem é o Deus Criador, quem é o Senhor de todas as coisas. Mas nós vemos na Bíblia que o Senhor de todas as coisas enviou seu Filho como Salvador que veio ao mundo para morrer por todos, apresentando o sacrifício definitivo. Havia muitos sacrifícios no Antigo Testamento, mas eles eram temporários. O escritor aos Hebreus nos diz que os sacerdotes todos os dias tinham que oferecer sacrifícios, mas pelo novo e vivo caminho, pela morte de Jesus, nós temos agora a certeza de poder chegar a Deus e sermos salvos por Ele. A graça de Deus nos surpreende. Às vezes nós queremos que Deus haja de uma maneira que nós já conhecemos, da maneira como nós achamos que devem as coisas acontecer. No entanto, a graça de Deus, ela é surpreendente. Aqui no texto nós vemos que Jonas não esperava a graça de Deus desta maneira. E aquelas pessoas, no entanto, ao ver quem era o Deus de quem Jonas estava querendo fugir, eles reconheceram a sua grandeza, eles se renderam a ele, ofereceram-lhe sacrifícios, fizeram votos a Deus. A graça de Deus nos surpreende e salva todo aquele que crê em Cristo.
Hoje a maneira como podemos reconhecer quem Deus é e render a Ele a nossa vida é pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. E nós precisamos não somente nos render a Ele, porque de outra maneira não seremos salvos, como também precisamos anunciar esta graça a cada pessoa que encontremos. Mesmo que alguém se mostre uma pessoa boa, mesmo que alguém se mostre uma pessoa generosa, piedosa, é preciso confessar a Cristo como Senhor e Salvador para que possa encontrar a salvação. Nós entendemos neste episódio de Jonas que Jonas levou a graça mesmo sem saber para aqueles homens. Calou-se e escondeu-se até que foi surpreendido pela ação de Deus. Mas Jonas, Jesus disse, foi um sinal para os ninivitas. E Jesus será um sinal para esta geração. Nós vemos que Cristo nos surpreende também com a sua graça, porque muitas vezes encontra pessoas que nós achávamos que jamais seriam encontradas pela graça de Deus. Jesus salva publicanos, pecadores. Jesus encontra mulheres acusadas de prostituição ou de traição. E nós vemos que ainda assim ele surpreende. A graça que surpreendeu os marinheiros neste texto é a mesma graça que nos surpreende e nos alcança em Cristo, sem merecimento, mas apenas pela fé. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando, eu não mereço ser salvo e Deus não vai me perdoar. Mas o que nós podemos compreender perfeitamente é que a graça de Deus é seu favor imerecido. Não é porque merecemos, mas é porque Deus nos alcança onde quer que nós estejamos. Cristo é a graça surpreendente de Deus apresentada a nós. Talvez você esteja vivendo hoje algo como uma tempestade que lhe alcançou. Uma crise nos leva muitas vezes a parar e pensar sobre a realidade que nos cerca. E que hoje você possa entender, há um Deus que governa todas as coisas. E há um Deus que, apesar da nossa rebeldia, Ele nos alcança com o propósito de salvar. Assim como Jonas entendeu que precisava ser resolvida aquela situação de rebeldia para que a ira cessasse, nós vemos que também Jesus veio ao mundo para resolver a ira de Deus, sofrendo em nosso lugar a punição que nos era devida, para que nós pudéssemos então ver a ira de Deus cessar de sobre nós. E hoje o que podemos e devemos fazer é reconhecer este Deus tão grande, reconhecer a sua graça e agora nos render a Ele em louvor, em adoração, e não precisamos mais fazer sacrifícios como aqueles homens fizeram, porque o sacrifício definitivo já foi feito. Jesus tomou o lugar dos culpados, que não foram lançados ao mar, mas Ele agora tomou o nosso lugar na cruz. E diz o escritor aos Hebreus que suportou a cruz com alegria para nos salvar. Ele era inocente, mas se entregou por causa dos pecadores e nos surpreende com a sua graça, que assim como alcançou estes homens aqui no mar revolto diante da ira de Deus voltada para o profeta Jonas, hoje a graça de Deus surpreende todo aquele que se volta para Jesus e confia nele como Senhor e Salvador. Eu vi o testemunho de um homem que se dizia ateu, ou pelo menos vivia como se Deus não existisse ou não precisasse dele. E um dia ele estava juntamente com seu filho e uma amante numa praia distante. E o filho ali, de repente, envolveu-se com pessoas que lhe ofereceram
uma substância que ele usou e logo viu um resultado terrível, começou a passar mal e resultado é que aquela substância o levou à fatalidade. E seu pai agora se viu sozinho com aquele moço dentro de um carro grande, muito caro. Todos saíram daquela situação e ele ficou sozinho, não havia como voltar para a cidade. Ali no carro ele fez uma oração para alguém que ele parecia nem acreditar que existisse. Mas ele disse: Deus, se você existe, salve meu filho. E ele conta que uma luz muito intensa invadiu aquele carro e ele sentiu uma mão segurar no seu braço e era a mão do seu filho. Ele era médico, já havia diagnosticado a fatalidade para o seu filho. Havia tentado ressuscitá-lo e até partido uma das suas costelas naquela manobra. Mas agora abraçou seu filho, o dia amanheceu, levou-o ao hospital. E ali, surpreendentemente, não só o filho estava perfeitamente bem, como até mesmo o raio-x revelou que não havia mais nenhuma fratura na sua costela. Aquele homem creu em Jesus como seu Salvador, com ele a sua família, e agora dava testemunho da graça de Deus que o alcançou de forma surpreendente. Que nesta manhã você possa voltar o seu olhar para Deus, o seu pensamento para Ele, possa falar com Ele em oração. Ainda que haja uma tempestade ao seu redor, a graça de Deus ainda está aí, está ao seu alcance, porque Cristo morreu para que nós pudéssemos ser alcançados por esta graça. Renda-se ao Senhor. Seja um crente em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. E se você já entregou, então renda os seus planos a Ele, porque Ele cuida de nós.